nome de Jesus, segundo livro de Reis, capítulo 22, no verso 8, que diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e o leu. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Amém? Graças a Deus. Olha, a palavra de Deus, né, esse livro, por cerca os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, ele foi esquecido dentro do templo, né, estava lá, jogado de um lado, e Israel deixou de observar a lei do Senhor, né, não deram crédito, né, à lei de Deus, então largou lá abandonado, cheio de poeira, no meio de outras coisas, mas foram lá os sacerdotes e achou esse livro, e levou à presença do rei Josias, e leu este livro na frente do rei. Diz aqui: tendo o rei, né, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O que a gente aprende com isso? O que Deus está nos ensinando? A importância da lei, a importância das Escrituras, né? Pessoas falam que são cristãos, mas não se importam com a lei, não se importam com a palavra de Deus, né? Até falam dos profetas, né? Fala de Daniel, fala de Isaías, faz até imagens deles, fala de Paulo, uns falam São Paulo, outros São João, outros São Pedro, e fala de Jonas, de Joel, mas observaram o que eles falam, o que eles falaram? Observam o que eles escreveram, tem temor do que está escrito, do que eles escreveram por inspiração do Espírito Santo? Não, apenas olha para as figuras, olha para as imagens, né? Mas vamos olhar para o que está escrito, vamos meditar no que está escrito. Mesma coisa falam de Jesus. Oh, Jesus, né? Jesus aqui, Jesus acolá, né? E até chega ao ponto de dizer que Jesus habita em certos objetos, né? Mas nada disso tem valor diante de Deus, né? Jesus e a palavra, eles são um só. Então, se você fala em Jesus, se você crê em Jesus, se você fala que você é cristão, olha bem, né? Eu sou cristão, Deus, né? Mas e a palavra dele? E a palavra? O que ele falou? Vamos meditar nela? Muitos falam de Jesus, né? Mas falam da história de Jesus. Foi maltratado, cuspido, crucificado, né? Mas a palavra de Deus não fala somente da história de Jesus, ele fala do Jesus da história. Por isso ele está vivo. E ele deixou para aqueles que creem, né? Não somente creem, né? Porque a palavra fala que até o diabo crê, mas não observa a palavra, não tem diante da palavra. Aliás, o diabo até tem com medo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, porque as Escrituras são uma sentença contra Satanás, contra o diabo. Então, é preciso quebrantar o coração, ter reverência diante da palavra de Deus, porque um versículo da palavra, ele muda a sua vida. Quando você consegue ouvir
quando você consegue quebrantar o coração, quando você consegue receber a palavra de Deus, quando você vê isso, né, recebe a palavra com reverência e com temor, sabendo que a palavra de Deus não falha, né? Jesus mesmo diz, né, e as Escrituras não podem falhar. Então, as Escrituras, elas são um escrito, um livro absoluto, de verdade absoluta. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, precisamos, né, ter um coração temente e quebrantado, não apenas falando de Deus, né, porque em Deus todo mundo fala, né? Mas observa uma palavra, observa o que está escrito, observa o que está, né, o que está escrito, né? Tem esse temor de Deus, né? Agora, aqui, nessa palavra, ao ouvir o que estava escrito no livro da lei, isso tocou tão profundamente o rei Josias, que ele rasgou as suas vestes, né? Caiu nele um temor, e ele viu que Israel tinha abandonado a lei do Senhor, que Israel passou a servir a outros deuses, que Israel passou, né, a se desvincular do Senhor, e por isso problemas vieram, né, sobre a nação. Então, e isso tanto coletivamente como individualmente, né, quando abandonamos a palavra de Deus, quando abandonamos a palavra de Deus, nós estamos abandonando o próprio Deus, Então, as pessoas falam de seguir a Jesus, de ser cristão, né? Como que você segue Jesus? Observando a sua palavra, né? Meditando nela de dia e de noite. Quer dizer, tem fome e sede da palavra de Deus, e não apenas de uma presunção. As pessoas têm uma presunção de que são de Deus e que servem a Deus, mas ficam longe, né, da sua palavra, preferem qualquer outra coisa, meditar em qualquer outra coisa, ver qualquer outra coisa, mas não se dedicam à palavra de Deus. E a palavra é tão tremenda que Deus a colocou a sua palavra e o seu nome acima de tudo. Quer dizer, é pela palavra de Deus que Ele nos corrige, nos exorta, nos edifica, né? É o conselho, é o bom conselho da nossa vida para viver. Por isso que Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como você vai ter vida em abundância, né? Aí as pessoas ficam esperando cair do céu para elas. Deus faz mais do que você pensa, mais do que você imagina, mas é preciso nós sermos disciplinados na palavra de Deus, observar a palavra de Deus, e não apenas isso, né? Ter reverência à palavra de Deus. É a palavra de Deus, ainda que você não entenda a palavra, né? Mas se você quer saber, né, há de falar com Ele, porque Ele dá o Espírito Santo, Ele dá a revelação. Tudo que você colocar diante de Deus, Ele vai te dar a revelação, Ele vai te dar o entendimento. Então, pode acontecer à primeira vista que você lê, você começa a meditar e não tem a revelação nenhuma, você nem entende, né? É como o eunuco, né? O eunuco estava saindo de Jerusalém, estava num carro, puxado por bois, cavalos ou camelos, a palavra não entra nesse detalhe, mas ele estava lendo o livro de Isaías, né? E aí Deus fala com Filipe, fala assim: corre e acompanha esse carro. E ele correndo, foi acompanhando o carro, e ele ouviu o eunuco lá da Etiópia ler o livro de Isaías em alta voz. Ele estava lendo.
Aí Filipe corre, se aparelha com ele e pergunta para ele: você entende o que você lê? E ele fala assim: como posso entender se não há quem me explique? Se não há quem me ensine? Fala o profeta de si mesmo ou de um outro a quem nós devemos esperar? Aí Filipe sobe no carro e explica para ele. Parece que esse aí é Jesus. Ele fala, estava lendo ali o capítulo 53 do livro de Isaías. Foi descendo como uma terra seca, olhando, não havia nele formosura alguma, né? E aí ele vem lendo isso. Aí Filipe vem e fala com ele. Olha bem, ele lia, mas não entendia, né? Agora, muitos até se aplicam a ler, mas não entendem, precisam de um auxílio. Por isso, a pregação da palavra, a importância de você falar da palavra, a importância de haver pregações da palavra de Deus, né? E quando há a pregação, você não fica olhando para quem fala, né? Porque o que fala é um mensageiro de Deus. Ele está avisando à humanidade as coisas, né? Como elas devem ser conforme Deus. É isso que está fazendo. Então deve ter o coração aberto e pedir a Deus, né? Tudo que você precisar, peça a Deus, né? Precisa de sabedoria? Peça a Deus, que Deus dá sabedoria. Então Ele vai te dar sabedoria na palavra, Ele vai te dar entendimento. Por isso que a palavra fala que Jesus é a luz que veio ao mundo e ilumina todo homem. Que luz é essa? A luz é do entendimento. Não é aquela luz que acende aí no Natal para todo lugar, né? Luz da Semig. Tá mais errado que tudo, né? Tá mais enganado que tudo, né? Outros acendem velas, né? Para ter uma luz, você guia, ora, né? É uma ingenuidade a toda prova. Ele veio trazer a luz do entendimento, para que você compreenda, para que você entenda o que diz a palavra, o que Deus fala, né? O que Deus quer de nós e o que Ele faz por nós, Ele faz pelos seus filhos, né? Então, é preciso nós pegarmos a palavra e ter o coração como o coração do rei Josias, né? Que ele, ao ouvir, ele é tocado tão profundamente no coração que ele rasga as vestes, né? E ele fica indignado, né? E ele então deu ordem aos sacerdotes ali, e fala assim: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Por isso esse livro fala a respeito de nós. Esse livro fala de como servir a Deus, de como considerar as palavras de Deus. Ele fala disso, mas este livro ficou esquecido, abandonado no templo, e ninguém, por muitos anos, ninguém abriu esse livro para ler. Mas agora ele veio a nós, e é preciso consultar ao Senhor, né? As consequências de ter abandonado a lei do Senhor, de não ter observado as palavras de Deus. E eles vão a uma profeta, né? E diz aqui: visto que me deixaram, Deus fala então, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Olha bem, né? Por ter abandonado a palavra de Deus, por ter abandonado o livro da lei e não observado, né, os preceitos de Deus, o furor de Deus se acendeu, né? A ira de Deus acendeu. E quando isso acontece,
as pessoas, a nação inteira passa a ter sofrimentos, angústias, né? Agora, porquanto, né? Aí como o coração de Josias, né? Ele entrou em temor e em reverência, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Olha bem, então, Josias aqui, ele, como ele teve o coração dessa forma, ele foi livre destas consequências. Olha bem, né? Você ter um coração que se dedica à lei do Senhor, ler a palavra do Senhor, dedicando a alma do Senhor, há recompensa, né? O nosso trabalho não é vão do Senhor. Então ele diz aqui no verso 19, capítulo 22 do segundo livro de Reis, que estamos consultando hoje: porquanto o teu coração se estremeceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste que eu falei contra este lugar, e contra os seus moradores que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei a esta resposta. Então, aquele que considera a lei do Senhor, aquele que tem reverência à lei, à palavra de Deus, tem temor à palavra de Deus, considera o que Deus falou, Deus os livra essas pessoas de todo mal. É o que aconteceu com ele aqui. Você vem juízo sobre a terra, mas como você temeu no seu coração, como você se humilhou, rasgou as vestes e viu que a minha palavra é uma lei absoluta e que vai acontecer tudo que nela está escrito, eu vou te livrar. Então, meu irmão, servir ao Senhor, meditar na sua lei, ter reverência e temor à palavra de Deus, te traz livramento, te traz, livramentos da parte do Senhor, traz edificação, né? Como aconteceu ali no Egito. Vieram as pragas sobre o Egito que não servia a Deus, né? Mas sobre o povo de Deus, que é os hebreus ali, não vinham as pragas. Veio a praga de escuridão. Então a escuridão era tão densa que parece que podia pegar com a mão a escuridão e ninguém via nada. Mas no arraial dos hebreus, dos filhos de Deus, havia luz. Então, de você servir a Deus, né, você está recebendo livramento para você, para o seu povo, para a sua família, né? Então, a importância disso, você está aqui servindo ao Senhor, mas Deus está livrando não somente a sua vida, mas está livrando o teu povo, tudo aquilo que Deus confiou a você, né? Então, por isso que está escrito que aqueles que servem a Deus, né, as bênçãos vêm para eles até 1000 gerações. Olha bem, 1000 gerações depois de você, que considerou a palavra de Deus, as bênçãos vêm sobre eles, porque há uma boa semente. Mas os que se dedicam, né, a duvidar da palavra, a não considerar a palavra, a servir a outros deuses, a outras entidades, né, a maldição vem sobre eles e vai até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem a Deus. Então, não considerar a palavra de Deus é aborrecer a Deus. Abandonar a palavra de Deus é aborrecer a Deus, é provocar o furor de Deus, a ira de Deus sobre si.
mas os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, permaneça confiando na palavra de Deus, né? Ainda que venham os problemas, dificuldades, perseguições, angústias, não interessa. O que interessa é que você está afeito à palavra de Deus, você teme e treme diante da palavra de Deus, você considera nela, você medita nela de dia e de noite, o teu fruto será visto, haverá frutos sobre a sua casa, a sua família e até sobre 1000 gerações depois de ti, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, toca o teu povo, Senhor, com este temor e reverência à tua palavra. Aqueles que falam que são cristãos, Senhor, que se voltem para a sua palavra, que meditem nela de dia e de noite, que sejam tocados pelo teu Santo Espírito, Senhor, para a tua glória, que caia sobre cada um reverência e temor, Senhor, que o Senhor lhes dê entendimento e sabedoria, meu Deus, para que lancem fora os deuses estranhos, Senhor, e para que deixem a presunção de falar que são do Senhor, mas que saibam verdadeiramente que pertencem ao Senhor, porque amam ao Senhor, e aqueles que te amam as tuas palavras, Senhor, e é para a glória, tua glória, Senhor, em nome de Jesus, e para a salvação de muitos, no nome santo de Jesus. Seja quebrantado, seja temente à palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.